Salve, salve galera! Meu nome é Marina Shelton, sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma receitinha de pão para perder o medo novamente. Quem já perdeu o medo, faça, porque é muito fácil. Esse pão é com um mix de farinha e farinha de cuscuz, gente, coisa mais fácil do mundo de fazer. Eu vou fazer ele de uma fermentação longa, mas vocês podem fazer de fermentação normal. Eu só estou fazendo de fermentação longa porque eu gosto dos pães de fermentação longa porque eles ficam com mais sabor. Mas quem quiser fazer de fermentação rápida, normal. É só deixar ele ficar fermentar por uns 30 minutos, tirou aquela fermentação toda, acomodou na forma, deixou ele crescer novamente e levar para assar, tá bom? Então, espero que vocês façam essa receitinha, que vocês gostem assim como eu, porque eu me apaixonei por esse pão. Essa receita que eu estou fazendo ela dobrada, porque ela é uma receita pequena, é um pãozinho pequeno. Então eu fiz ele maior hoje, mas é mais difícil para assar, tá? Então, se você quiser fazer a metade da receita, ele é ótimo. Eu fiz, amei a receita, por isso que eu estou passando para vocês. Então, vamos aprender mais esse. E quero pedir, se você está aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Curta, compartilhe com amigos que é intolerante ao glúten, à lactose, ao ovo. Aqui sempre tem receitinha do bem para todos. E vamos lá aprender, né, gente? Que a gente quer comer pão gostoso. Vamos lá. Não deixe de ativar o sininho de notificações, por favor, para saber sempre que eu tenho vídeo. Tô com esse vídeo atrasado hoje, porque não consegui fazer na sexta, que trabalhei até muito tarde. Então, vamos lá. Olha, ingredientes que vai nesse pão. Tô usando a farinha da chá, ele é feito com essa farinha. Aí no Brasil chama multiuso. Ela é maravilhosa essa farinha, dá pães assim maravilhoso, mas também dá certo com mix, com outro mix de farinha. Ele só tem que ter goma xantana para poder dar certo, tá? Então fica a dica aí para vocês. A receita ela é toda pesada, mas eu vou medir aqui. Você aproveita e já dá uma pausazinha nesse vídeo e pega uma caneta e um papel e anote as quantidades que vai dar em medidas exatamente para poder você fazer. Olha, essa xícara aqui é de 250 ml. Vou ver quantas xícaras que vai dar. Eu pesei, então não medi na xícara. Estou medindo porque eu quero que todo mundo faça sem desculpa de que não tem a balancinha. Mas se você gosta de fazer pão, fica a dica. Compre uma balancinha, custa tão baratinho. Tem umas balancinhas mesmo chinesas aí que ela é maravilhosa. Dá assim, pesa de boa. 2 xícaras. Vai dar 2 xícaras e uma. Vou pegar outra medidinha aqui, que é a medida certa. Essa aqui é uma medidinha de 60 ml. Que vai dar, provavelmente vai dar ela cheia. Que é a medidinha de 1/4. Se você tem as medidinhas, já sabe, olha, certinho uma medidinha de 1/4. 1/4 não. Deixa eu ver qual que é o tamanho dessa aqui. Essa aqui é 60 ml. É 1/4. 2 xícaras e 1/4. A primeira xícara é de 250 ml, tá, gente? Ela é 10 ml maior que a outra. E agora vou medir. Isso aqui é farinha, isso aqui é cuscuz. Tô usando um cuscuzinho brasileiro aí, olha, da marca Flocão. Flocão Granfino. Encontrei no mercado daqui. É transgênico também, porque eu não encontro o que não é transgênico, tá?
E aí eu coloquei no liquidificador e é, bati até ele ficar bem fininho. E aí ficou essa farinhazinha assim, olha, fininha, fininha, fininha. Uma xícara de 240, tá? Porque como ela é de 250, ela deu uma mais ou menos bem um dedinho para poder encher. Vou colocar aqui. E aqui eu tenho meia xícara de açúcar, que é 70 gramas. É açúcar demerara, só que eu bati também no liquidificador para poder ficar fininha. E vou misturar ali tudo. Vou misturar também o fermento. Eu tenho 8 gramas de fermento aqui. Que é 8 gramas, é uma colher de sopa não muito cheia, tá? E aqui eu tenho 70 gramas de... Deixa eu só conferir a quantidade de óleo. Porque eu tô 70 gramas de óleo, que também vai dar... Deixa eu medir aqui. Vai dar um pouquinho menos de meia xícara. É mais ou menos a medida de 1/3 de óleo, tá? E aqui eu tenho o sal, que é... Deixa eu medir aqui na colher de sopa também. Uma colher de sopa rasa, não é cheia, olha. Deu um pouquinho mais que a colher de... E tenho meio litro de água, 500 ml de água. Que eu não vou colocar todo de uma vez. Eu já vou adicionar, o óleo depois que eu começar a bater, que ajuda. Só dar uma mexida aqui, bater só para misturar as farinhas e tudo. Mamão com açúcar, essa receitinha aqui, gente. Olha, dei uma boa mexida, vou chegar aqui mais perto, que é para vocês verem também. E agora eu vou começar a adicionar a água para poder... Água, temperatura ambiente, tá? Não coloque a água toda de uma vez, sempre aquela mesma história. Cada farinha tem sua maneira de absorver, tá? A farinha multiuso do Brasil, ela absorve diferente da minha aqui. Se eu colocar a mesma quantidade de água, ele vai acabar ficando muito tapa. Eu vou dar uma boa batida aqui só para poder misturar. Dá para fazer na mão também esse pãozinho. Não tem necessidade de ser na batedeira, eu estou fazendo só para adiantar, tá, gente? Gente, ó, olha... Olha como tá a massa, tá? A farinha de milho, ela acaba puxando mais umidades. Mas eu vou adicionar primeiro o óleo para poder depois ver se vai precisar de mais água ou não, tá? Mas é esse o ponto, tá vendo? Ele escorre do... Eu tenho aqui 3 dedos de água ainda. Eu tô usando a quantidade total da receita, mas não foi toda, tá? Agora eu vou adicionar o óleo e bater um pouco na velocidade máxima para poder ele misturar bem. E aí, olha... Ela tá muito dura. Ele pode ficar um pão um pouquinho seco. Então eu vou adicionar mais umas 2 colherinhas de água só. Não vou adicionar de grande quantidade, para poder não perder o ponto.
eu tô com ponto certinho. Olha. Ele escorre do batedor, olha. Gente, não tem que ter medo não de fazer pão, tá? Porque é a coisa mais fácil do mundo. Quando você tem medo, não dá certo. Você tem que fazer com confiança e acreditando que vai dar certo, porque dá. Eu faço pão sem medidas. Já sei o ponto das massas, então é muito fácil, porque depois que você começa a fazer, você acaba ficando, você vai praticando, você vai ficando bom nisso. E aí agora eu vou levar para fermentar na geladeira, então eu já tenho os tapauezinhos que eu uso só para fermentar. Eu usei esse óleo, tá, gente? Óleo de oliva. Não foi azeite. E aí você passa óleo no fundo do seu tapaué, que é para poder, quando você for tirar a massa, ela não ficar grudada ela não ficar grudada no fundo do tapaué. A última vez que eu fiz ele, eu juntei tudo no bowl mesmo e bati com uma colher. Ficou perfeito. Uma massinha deliciosa. Ele é um pouquinho adocicado, até porque ele vai um pouco de açúcar, né? Uma massa muito gostosa, fofinho. Eu congelei uma parte e olha, vou falar para vocês, manjar dos deuses isso. Foi o pãozinho mais gostoso que eu comi. E aí é só você dar uma arrumadinha aqui na massa, olha, deixar. Ela não é uma massa que cresce muito para poder ficar tipo dobrar de tamanho, porque a quantidade de fermento é pouca, tá? Então não fique esperando que ela vai crescer, tufar muito, porque não. Mas na hora que leva pro forno, ele cresce muito bem e fica maravilhoso. Aí é só você colocar o horáriozinho que você fez, marcar aqui. Eu sempre marco com a caneta a altura que tá a massa e o horário que começou. Que aí eu sei exatamente quanto tempo. Não quero pegar a caneta. Aí vou levar para geladeira e amanhã eu volto para poder a gente modelar na forma e assar essa maravilha. Bom dia, galera! Vou mostrar para vocês isso aqui, olha. Olha, 9h30 de fermentação. Deveria ter fermentado menos, mas eu precisava dormir, né, gente? Mas tá hiper mega fermentado. Olha isso. Olha. Olha que maravilhoso. E aí agora é hora da gente tirar essa fermentação todinha. Fazer essa massa ficar bem lisinha e acomodar na forma para poder levar para assar. Eu já liguei meu forno para poder ele aquecer, porque ele demora mais ou menos uns 30 minutos para poder chegar na temperatura ideal que a gente precisa para assar o pão. Lisou, não tem mais nada de... Vocês viram que a massa ficou um pouquinho mais compacta, porque a farinha o cuscuz, né, ele puxa mais líquido. Bom, eu tenho aqui uma forma de 23 por 11, por 12.
Não é uma forma pequena, é uma forma grande. E agora eu vou colocar minha massa aqui para poder... Tá vendo? O fato de não ter o óleo O fato de ter o óleo, ela não gruda. Aí vou usar uma colher molhada para poder estar alisando minha massa. Molhou a colher na água e aí você vai acomodar a massa todinha na forma. Não tem problema apertar a massa para poder ela ir para os cantos, para não ficar nenhum buraquinho lá nos cantos. O que eu sempre ensino nos outros pães, gente, eu acho que todo mundo já sabe como é que organiza. Uma coisa que é muito importante fazer é fechar bem esses cantos, empurrar a colher lá no cantinho, olha, para poder ele não abrir, porque às vezes tem perigo dele abrir, porque tem a fermentação e às vezes a fermentação quer sair, e se você não acomoda bem os cantinhos, ó, acaba que ele abre nos cantos. Os meus sempre abrem um pouquinho em cima. E também para fazer aquele côncavozinho que fica muito bonito, né? Os pães quando não tenha medo de empurrar bem esses cantos aqui, olha, para ele ficar bem, para ele fazer esse topozinho redondo, que é bem bonito. E aí depois de fazer isso, você só alisa bem para ficar bem bonitinho seu pão. Eu vou empurrar mais um pouquinho aqui, que é para ele ficar mais... Tá muito achatado em cima. E aí você, se quiser colocar semente, você coloca a semente que você quiser. Tá? Eu vou colocar um pouco de gergelim no meu, só para ficar com aquela pegadinha de pão. Gergelim, semente de papoula. Eu tenho bastante semente de papoula. Vou usar papoula porque eu tenho muita. E eu plantei, então, semente de papoula é essa sementinha que agora é a época das flores. E é bem bonito. Eu sou encantada com as flores de papoula. Esse ano eu plantei, mas ainda não tem da vermelha, tem da rosa. Pode colocar chia, linhaça, semente que você tiver. Semente de girassol fica muito bonito. E aí um segredinho que eu já ensinei também nos outros pães, para sua semente grudar. Como ele estava molhado, que a gente passou a colher molhada, ele tá bem molhadinho no topo, então a semente gruda bem. Mas se eu não borrifar uma água aqui depois, ela acaba não grudando. Quando eu corto, quando a gente corta, ela começa a sair. Eu sou meio perfeccionista, eu quero cobrir esse buraquinho aqui para ficar todo bonito. E aí no borrifador, eu vou dar uma borrifada de água aqui e vou deixar um pouco aqui até o meu forno ficar no ponto para eu poder estar levando pro forno, tá? E eu quero mostrar para vocês o pão que eu fiz de fermentação natural. Olha essa fermentação, gente. Vocês viram a diferença? Olha, isso é levain sem glúten. Maravilhoso, né?
Gente, faz mais ou menos uns 20 minutos que eu preparei. Agora eu vou dar uma borrifada de água em cima. Umas 2 borrifadas e vou levar para assar. O forno tá a 200 graus. Quando eu faço pão, eu faço logo pelo menos 2. É para valer a pena ligar o forno, né, gente? Porque senão a gente gasta gás à toa. Então, até a cena dos próximos capítulos. Gente, outra dica. Sempre que você colocar seu pão no forno, lembre-se de anotar o horário que você colocou ele lá. Porque assim você vai ter o controle e saber em quanto tempo o seu pão assou, tá? Eu tô levando a 200 graus porque eu conheço meu forno, ele assa a 200 graus muito bem. Mas os pães você pode assar até a 210. Depois, quando tiver assim no finalzinho, você pode dar uma baixadinha no forno e aí você vai fazer aquele teste. O pão de forma sem glúten, sem lactose, sem ovos, veganos. Às vezes, quando você enfia o palito lá para poder testar se ele já está assado, ele sai meio úmidozinho, mas você sabe que ele está assado. Se ele sair molhado de massa crua, você vai saber quando é massa crua e quando é uma massa já cozida, tá? Então, fique atento a essas coisas. Eu tenho termômetro de forno, mas quem não tem, às vezes, precisa fazer o testezinho com palito, tá? Termômetro de forno, o espeto para testar se as massas tá assadas, gente, custa bem baratinho. Eu comprei o meu na Americana aí no Brasil e custou R$ 10. E vale a pena porque dá para você testar. Até quando você estiver fazendo um assado de forno, estiver fazendo uma comida e você tem dúvida se ela tá assada dentro. Você enfia o espetinho lá, eu vou mostrar ele para vocês. Olha, esse eu comprei no Brasil. Encomendei nas Americanas, quando chegou eu fui buscar. Tá vendo? Ele é um espetinho. E aí ele tem um termômetro aqui, você liga e coloca. Quando você enfia no seu pão ou no bolo, em qualquer coisa, ele vai mostrar a temperatura aqui. Para tá assado, os meus eu deixo chegar a 110 graus, que eu tenho certeza que tá assado. Mas às vezes com 90 ele já, dependendo do que você tá fazendo, ele já tá assado. E aí eu tenho um outro que eu ganhei, que é esse daqui. Ele é digitalzinho também, que é só enfiar, abriu, ele já... No restaurante que eu trabalho, tem um que ele acende a luzinha aqui e apita que tá cozido. Então, é bem legal. Mas é muito bom, gente, você ter os equipamentos. Olha, todas essas coisas custam baratinha. Tanto o termômetro de forno quanto esse termômetro de espeto. Se você está começando agora a fazer pão, essas coisas, bolo sem glúten, compra. Não é dinheiro jogado fora porque você vai usar. Porque não serve só para isso, serve para muitas outras coisas. Gente, olha essa fermentação. Deixa eu pegar aqui que ainda tá quente. Olha isso. Olha a fermentação desse pão, gente. Que coisa mais linda, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o termômetro. Enfiou, tem que estar bem limpinho. Coloca lá dentro. E aí ele vai subindo a temperatura aqui, olha. E aí eu sei que tá cozido. Passou de 90 graus, ele tá assado, tá? Geralmente eu deixo chegar... Olha, aí ele sai, às vezes úmidozinho, mas de cozido, porque pão sem glúten é assim mesmo. Ele tem... Agora eu vou deixar na grade até ele esfriar um pouquinho para eu conseguir desenformar. E depois... Gente, olha o nosso pãozinho, olha ele aí, olha a fermentação. Esse pão já faz um bom tempo que eu tô testando ele. É um pão de sementes maravilhoso. A torrada disso daqui, gente, é de comer rezando. Coisa mais maravilhosa do mundo. Então eu falo para vocês, façam. Se vocês não começar a fazer, vocês não vão saber o que é comer um pãozinho fofinho feito em casa. E esse pão em particular, ele é muito, mas muito gostoso. Então... Só o que eu falo, façam, porque vocês só vão saber fazendo como que é gostoso,
tá? E ele é barato, gente, é um pão barato, porque assim, você vai usar farinha multiuso, mas você pode usar um mix normal, você tem que tentar. Esse dali eu fiz com mix normal, só que um mix para pão, pão integral, né? Que eu compro aqui sem glúten, já o mix. Então, gente, façam. Gratidão por quem ficou até agora. E se você ainda não curtiu, dá uma curtidinha lá, é de graça. E até o próximo vídeo.